Olá, meus alunos queridos do Colégio Céus, meus alunos do curso técnico em mobilização ortopédica, seja bem-vindo aí mais uma vez. Pessoal, a gente vai estar dando uma matéria nova aí para vocês. A gente vai falar sobre fixadores, porém eu achei importante antes a gente fazer uma revisão aí de fraturas, né? Trazendo para vocês aí a definição de fraturas, a história, a epidemiologia, a classificação das fraturas. Essa classificação conta a localização, conta o traço da fratura, né? O quadro clínico que o paciente apresenta quando ele está aí com alguma fratura, o tratamento, como é feito o tratamento para fratura, e aí a gente vai entrar posteriormente sobre essa parte de mobilização e fixação, e a gente vai falar também um pouquinho sobre como ocorre a consolidação das fraturas, tá certo? No final da aula a gente vai começar a falar sobre mobilização e aí a gente vai prosseguindo com a matéria até a gente chegar aí nas imobilizações aí por fixação, tá certo, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aí, pessoal, é a história das fraturas, né? A fratura ocorre por qual motivo? Desde o surgimento do homem, né? Então, qualquer um que nasceu está suscetível a ter um trauma, né? Esse trauma por estresse, esse trauma aí pode acontecer por brigas, por guerras, né? Historicamente aí as guerras aconteciam muitas fraturas, né? As disputas, os tratamentos conservadores aí começaram, né? Iniciaram aí historicamente os tratamentos conservadores, porque antigamente não era possível fazer cirurgias ortopédicas, e aí eram criados esses tratamentos conservadores, e a maioria antigamente vinha a óbito, né, já que a fratura, pessoal, dependendo da fratura, é bem grave, e principalmente também nos quadros, quanto maior a idade, mais grave sempre vai ser a fratura. E aí, antigamente aconteciam muitos aleijões, né? Ou seja, a pessoa ficava com a sequela por não ter o tratamento adequado. E aí a gente foi tendo grandes avanços aí, e aí com esses avanços foi possível a gente hoje ter técnicas, né, que não vai deixar esse paciente com alguma sequela. Então nós tivemos grandes avanços aí em Mateus, né, do século 18, criou-se aí a atadura engessada. Então a atadura engessada para poder fazer o alinhamento novamente do membro para que ele consolidasse. Então, pessoal, lá no século XVIII, a gente já teve o surgimento da atadura engessada, né? Em 1809, William Thomas Green Morton, ele descobriu a anestesia. Então, isso é muito importante, porque geralmente as fraturas ortopédicas são fraturas muito doloridas. Então, é quase impossível a gente fazer algum procedimento um procedimento mais grave sem o uso da anestesia. Em 1895, com Wilhelm Röntgen, que era um alemão, né, que inventou aí o raio-x, a gente teve aí a possibilidade de visualização dos ossos, né? Wilhelm Röntgen, ele começou até a fazer os testes na esposa dele quando ele inventou o raio-x. A gente sabe que o raio-x, na verdade, a invenção foi um acidente. Ele estava estudando sobre os raios catódicos para poder inventar os aparelhos de televisão, né, novos, e ele acabou descobrindo aí esse raio chamado raio-x na época. E ele testava tudo na mulher dele. E a mulher dele chegou a ter, a esposa dele, o câncer nos ossos pela exposição aí no raio-x. Isso aí é a história, né, que nos é passada aí. Então o raio-x é muito importante porque ele permite visualizar as fraturas, né? E aí hoje existe três tipos de tratamento: o tratamento conservador, o tratamento incruento e o tratamento cruento. E a gente vai falar depois sobre cada um deles, tá, pessoal? Então isso é importante que vocês saibam também. Na epidemiologia, onde que acontece as maiores fraturas, né? Quando que acontece? Então a gente tem a grande maioria das fraturas hoje acontece por acidentes de trânsito, né? Em segundo lugar, vem os acidentes de trabalho. Em terceiro lugar, vem os acidentes no trabalho em casa, né, ou no lazer, ou seja, não tem relação com o trabalho.
Então a pessoa fez uma viagem, vai para uma cachoeira, no lazer, e ela faz uma fratura. Em casa, principalmente em idosos, a gente tem muitas fraturas aí acontecendo. As guerras, né? A gente sabe que existem ainda países em guerra. Pode acontecer por PAF. PAF é ferimento por arma de fogo, né? Então, a gente pode acontecer aí. Hoje a gente sabe que pela violência, muitas fraturas. Eu trabalhei num hospital onde a gente vinha fraturas por PAF acontecer quase que o tempo todo, né? Então, nós temos aí as fraturas por traumatismo de alta energia, as fraturas por traumatismo de baixa energia, que são as rotacionais, que são, por exemplo, quando a gente fratura usando o peso do nosso próprio corpo, né? Nós temos as fraturas patológicas, que são as fraturas, por exemplo, relacionadas a um câncer, relacionadas a uma osteoporose, né? A pessoa que é idosa tem uma perda mineral óssea bem acentuada, e aí ela vai ter as fraturas chamadas patológicas. Temos as fraturas por estresse. As fraturas por estresse também pode acontecer, e elas acontecem geralmente com a gente usando o peso do próprio corpo também, pessoal. Então, a classificação, né? Facilitar o entendimento da gravidade da fratura, do tratamento a ser instituído e o prognóstico. Então, quando o paciente chega com uma fratura, né? Vocês vão passar muito por isso. O médico avaliou e aí ele viu, fez a redução lá da fratura, vai entrar com os medicamentos analgésicos ou anti-inflamatórios, ou se for uma lesão aberta, com os antibióticos, né? Para prevenção aí de doenças oportunísticas, e aí ele vai fazer a avaliação. Então, a partir da avaliação do ortopedista, né, principalmente ortopedista, ele vai definir que tipo de tratamento que ele vai fazer. Vai ser um tratamento cirúrgico, vai ser um tratamento cruento ou vai ser um tratamento incruento, né? E aí o que vai determinar isso? A localização anatômica, né? Se ela for intracapsular, é intraarticular, ou seja, a gente tem fraturas que acontecem exatamente na articulação, né? Por exemplo, uma fratura de cotovelo. Então você fez uma fratura de cotovelo e aí você fez uma lesão dentro da cápsula articular. Você tem os que são extracapsular, ou seja, extraarticular, e a gente geralmente pega aí a diáfise do osso, né? Nós temos as fraturas epifisárias. As epífises, pessoal, são as extremidades do osso, né? Então, nós temos fraturas na extremidade proximal ou na extremidade distal. Vou dar um exemplo. Se eu tiver uma fratura nessa região do meu ombro, é uma fratura epifisária proximal. Agora, do húmero. Se eu tenho uma fratura nessa região, é uma fratura epifisária distal, ou seja, está nas extremidades do osso. Agora a gente tem as fraturas chamadas metafisária. Metáfise é entre a diáfise, entre as epífises, aliás, e a diáfise. As fraturas diafisária, pessoal, é a fratura no meio do osso, né? A gente deu aí a anatomia para vocês, a divisão de um osso. O osso tem as extremidades que são a epífise, tem o meio que é a diáfise, e entre um e o outro nós temos a metáfise. E aí a gente tem a fratura diafisária, ela pode acontecer, por exemplo, num terço proximal, ou seja, nós temos aqui a metáfise, ela aconteceu no terço proximal, ou ela pode acontecer no terço distal, né? Então, nós temos aí as fraturas no osso, pode acontecer nas epífises, ou seja, nas extremidades proximal ou distal, fratura diafisária, que é no meio do osso, e a metafisária, que é entre a epífise e a diáfise. Tá certo, pessoal? Então, nós temos as fraturas acontecendo dessa forma. Aqui nós temos um exemplo, ó. Então, nós temos aqui nas extremidades. Essas duas extremidades aí são o quê? Fratura epifisária do húmero. Nós temos aqui, ó, no número 2, fratura epifisária de rádio e ulna, né? Nós temos aqui no outro exemplo, número 3, uma fratura epifisária do fêmur. Nós temos aqui no exemplo número 4, uma fratura epifisária de tíbia, né?
E aí assim podem acontecer, pessoal, as fraturas, tá certo? Então nós vamos agora quanto ao traço da fratura nessa classificação. Então ficou bem entendido, pessoal, a parte anterior? Então nós temos aí, importante, né, a gente falar das fraturas, né, das fraturas epifisárias, as fraturas que são diafisária, né, e as fraturas que são metafisárias. Eu acho que eu vou usar o exemplo aqui, pessoal, para a gente dar um exemplo de cada um. Então esse que está em cinza aí são as fraturas epifisárias, ou seja, fratura de extremidades. Se a gente acontecer uma fratura aqui, a gente vai dizer que foi uma fratura diafisária, tá certo? Porque aqui é a diáfise do osso. Agora eu vou colocar aqui numa outra cor. Nós podemos ter uma fratura nessa região aqui, ó, entre a epífise e a diáfise, a gente fala que é a fratura metafisária, tá certo? Então, compreendido aí, pessoal? Então, vamos lá para o nosso próximo definição, né? Então, as fraturas, elas podem acontecer quanto ao traço da fratura. Ela pode ser incompleta ou completa. Isso é muito importante a gente saber. Pessoal, a fratura incompleta pode acontecer o que a gente fala de fratura em galho verde. E nós temos um outro tipo de fratura que são fissuras. Então a gente não tem uma lesão completa do osso. E nós temos as fraturas que são completas, aí sim, a gente tem as fraturas simples, que tem 3 tipos, as fraturas em cunha, que tem 2 tipos, e nós temos as fraturas mais complexas, que são as fraturas cominutivas, que geralmente a maioria são cirúrgicas, tá certo? Então, pessoal, nós vamos começar a falar sobre a fratura em galho verde. A fratura em galho verde é uma fratura, imagina você pega um galho verde que você tenta quebrar aquele galho verde, algumas partes do periósteo, por exemplo, elas vão subir, porém você não tem uma lesão completa. Essa fratura é muito comum acontecer em crianças, fratura em galho verde. E nós temos as fissuras, que aí são pequenas fissuras que acontecem no osso e aí é uma lesão incompleta. Nós vamos falar sobre cada uma dessas aqui com exemplos, pessoal. Então vou aumentar para vocês aqui, ó. O que vocês acham que essa fratura número 1 aí é? É uma fratura completa ou incompleta? Né? É uma fratura completa, porque teve uma lesão de continuidade, ou seja, o osso teve uma descontinuidade. Ele não está mais em conexão uma parte do osso com outra. Então isso é chamado uma fratura completa do tipo simples. Nós temos uma outra fratura, um outro tipo, que é o B, chamada fratura em cunha. Essa fratura em cunha, pessoal, é o exemplo aqui, ó, a gente vai ter uma cunha. Então, o osso, uma parte do osso, ele se perde, né? Geralmente, esse tipo de fratura também é cirúrgica, né? E nós temos o exemplo C aí. Esse exemplo C é uma fratura do tipo cirúrgica, né? Vai ter que ter uma fixação interna ou externa, dependendo da gravidade, para que ela seja aí consolidada, né? Para a gente poder conseguir garantir que o osso, pelo menos o periósteo, fique próximo para que a gente aconteça aí o calo ósseo para consolidação. Então, pessoal, falamos aí dos 3 tipos de fraturas chamadas fraturas completas. Agora a gente vai ver aqui os exemplos de fratura simples, que foi essa aqui em verde. Então, a fratura simples ela pode acontecer por espiral. Geralmente, essa fratura em espiral, pessoal, é quando parte do seu corpo fica fixa no chão e o seu corpo gira. Por exemplo, a pessoa pisou no buraco e aí ela fez uma rotação do corpo. E aí aquele peso do corpo promoveu esse tipo de fratura em espiral. A fratura oblíqua já é uma fratura que geralmente é uma fratura por estresse externo, né? Pessoal, então nós vamos continuar na segunda parte daqui a pouco, aonde a gente parou aqui, tá? Então até daqui a pouco.